Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel dentro da Antena Zero, com mais um episódio, segundo episódio da série que estamos fazendo aqui, chamada Leituras do Anarquismo. Estamos aí tentando fazer uma apresentação de várias obras, autores, autoras anarquistas clássicas e importantes aí na história do anarquismo e das lutas sociais aí, e então estamos aí na segunda edição. Hoje tô aqui eu e a Georgia. Salve, Gil, beleza? Salve, Suna, tudo certo? Estamos aí hoje com o time completo, a equipe inteira, né? Essa grande equipe. Então, e hoje vamos, como não poderia deixar de ser uma das primeiras edições, vamos falar aqui sobre o livro Deus e o Estado, do famoso Mikhail Bakunin. E para trocar essa ideia, eu estou aqui com meu amigo, o Rafael Sadi, camarada aí, professor de História da Federal de Goiás, a UFG, e vocalista de uma banda maravilhosa, de umas bandas nacionais preferidas da minha parte, que se chama Senhores. Recomendo bastante ir atrás aí dos discos deles. Salve aí, Rafa, beleza? Como que você tá? Fala, Suna, fala, Jorge, tudo beleza? Tudo tranquilo aqui. Da hora. Pelo convite e pela apresentação aí da banda e tal, e a generosidade aí nas palavras com a banda. Valeu demais. Da hora. Vamos começar então pelo começo aí do programa. Ô, Rafael, queria que você falasse um pouco, dar uma contextualizada no livro, né? Porque aí, para quem quiser, a gente já fez uma edição sobre um geralzão do Bakunin, dá uma olhada aí nas outras edições. Hoje a gente vai mais se ater à obra. Eu queria que você falasse um pouco, né, do contexto dessa obra, e também, e aí entrando mais no livro, o Deus e Estado, ele aborda várias questões filosóficas e históricas, né? Uma delas que é bastante importante é como que ele concebe a questão da animalidade e a humanidade e a forma que se deu a passagem de uma coisa para outra, né, durante a história, pré-história, enfim. Você pode explicar isso para a gente também, além dessa contextualização? Beleza. Essa obra Deus e Estado, ela na verdade era uma carta, né, que o Bakunin escreveu na França. Ele estava em Lyon, escreveu essa carta para um amigo, em 1870, né, logo ali nos enfrentamentos, na Guerra Franco-Prussiana. O Bakunin estava ali no enfrentamento, ali foi para Lyon para tentar impulsionar a revolta popular, né, a insurreição, e ele deixa essa carta, uma carta atípica, assim, imensa, né, de 75 páginas, se eu não me engano, e na verdade essa carta é muito maior do que Na verdade, a carta é muito maior do que essas 75 páginas, muito maior do que o Deus e o Estado. O Deus e o Estado é uma parte, é um fragmento dessa carta que foi retirado, organizado, né, selecionado pelo Carlo Cafiero e o Élisée Reclus, outros dois anarquistas. Em 1882, eles organizaram esse fragmento e publicaram com esse título, Deus e o Estado. Na verdade, era uma carta, então não tinha título nenhum. Essa carta, depois também, ela vai virar o Império Knuto-Germânico e a Revolução Social, né, uma publicação do Bakunin, que vai ser publicado também. E o Carlo Cafiero e o Élisée Reclus vão retirar um fragmento desse material maior e publicar com o título de Deus e o Estado. Então, assim, como uma boa parte da obra do Bakunin, ela é uma obra feita ali no calor dos acontecimentos, é uma obra de militante, né, escrita por um militante, mas com reflexões, nesse caso, reflexões filosóficas bem profundas, né, que tem a ver com todo o amadurecimento intelectual do Bakunin. Em 1870, o Bakunin já tinha desenvolvido grande parte das suas experiências, né, já tinha ficado preso 12 anos, já estava atuando na Associação Internacional dos Trabalhadores intensamente, né? Então, com toda a experiência popular que ele adquiriu ali nessa auto-organização dos trabalhadores internacional.
Bom, sobre essa questão da animalidade e da humanidade, é uma questão fundamental, né? Inclusive, os elementos centrais desse fragmento, desse livro, Deus e o Estado. O Bakunin, ele parte da ideia de uma dialética entre a animalidade e a humanidade. E na minha opinião, essa concepção do Bakunin, ela é extremamente relevante para a atualidade, não só relevante, mas urgente, né? É um pensamento urgente, tendo em vista a catástrofe social e natural, né, e ambiental dessa sociedade que a gente vive hoje, né? O Bakunin, ele pensa o seguinte, que são dois aspectos que precisam ser considerados num desenvolvimento histórico. Que é, primeiro, o ser humano é um animal, então ele é, nas palavras do Bakunin, ele é a manifestação mais elevada da animalidade. Então, ao contrário do que a gente costuma, que o pensamento tanto das ciências sociais, das ciências humanas, tende hoje a separar, né, a perceber o homem só como cultura e em oposição ao estado de natureza ou de animalidade. O Bakunin entende que o homem é um animal, ele surge, né, ele se desenvolve a partir como um animal, e ele é uma manifestação mais elevada da animalidade, nas palavras dele. Então, como animal, o ser humano tem instintos e necessidades naturais, como qualquer animal. Ele precisa comer, precisa satisfazer suas necessidades sexuais e fisiológicas, ele reage instintivamente, seja com medo, seja com violência. Como animal, ele instintivamente vai em busca de sua sobrevivência material, busca o prazer, a realização das suas potências naturais, foge da dor, ou se revolta contra ela, ou contra tudo aquilo que tenta impedir o desenvolvimento das suas faculdades naturais. Então, como diz o Bakunin, a revolta ela é um instinto, um verme. Um verme se revolta, um cachorro se revolta contra os maus tratos, por exemplo, de um dono. Tanto, então, seria mais verdade para o ser humano, que é essa manifestação mais elevada da animalidade. Então, o primeiro elemento é o ser humano surge como um animal e ele se desenvolve como manifestação elevada da animalidade. Ao mesmo tempo, em segundo lugar, Bakunin ele vai dizer que todo desenvolvimento implica necessariamente uma negação. Então, todo desenvolvimento é a negação da sua base, do seu ponto de partida. Então, logo, a humanidade, além de ser a manifestação da animalidade, ela é dialeticamente, ao mesmo tempo, a negação refletida e progressiva da animalidade. Ela é a negação, ela é a manifestação e a negação da animalidade. Se a humanidade fosse só animal, ela reagiria somente aos instintos e não constituiria, por exemplo, o que o Bakunin fala do mundo das convicções intelectuais e morais, as ideias. Então, o desenvolvimento histórico da humanidade, ela significou também esse desenvolvimento progressivo que foi distinguindo a humanidade dos demais animais. Então, o importante dessa análise do Bakunin é perceber essa totalidade do movimento histórico. A dialética da humanidade implica na compreensão de que a humanidade se distingue dos animais, sendo ao mesmo tempo animal. Se você não pensa isso em totalidade, quando você ignora um desses momentos da totalidade, você cai numa visão simplista. Por exemplo, você cai no idealismo quando você passa a ver o ser humano como não animal, como alma, consciência, pensamento, desconsiderando, por exemplo, seus instintos, seu corpo, sua animalidade, sua materialidade, ignorando, inclusive, a própria economia como um elemento da animalidade do homem, né? Acho que é importante dizer isso, que em Deus e o Estado, o Bakunin, ele explicita essa noção de animalidade do homem como economia, uma vez que a economia diz respeito à necessidade do ser humano de suprir suas necessidades materiais, de sobreviver. E da mesma forma que a animalidade é a economia, o pensamento é a ciência, corresponde à ciência, e a revolta do homem corresponde à liberdade. Mas essa questão da economia, né, eu acho importante dizer, né, os homens, eles são animais como os outros, mas eles são dotados, segundo o Bakunin, em grau maior do que os outros animais, de todas as outras espécies, de duas faculdades, que ele diz que são faculdades preciosas, né, que é a faculdade de pensar e a necessidade de se revoltar. Vê que para o Bakunin, os animais também pensam e também se revoltam, mas essas duas faculdades, elas encontram-se em maior grau na humanidade e são elas que provocaram o desenvolvimento da humanidade. Elas provocaram o que a gente pode dizer de animalidade peculiarmente humana, a animalidade que é própria do ser humano, né? Então, quando você nega a animalidade do homem, você ignora também esse elemento animal, que é a economia, como um elemento fundamental da construção das ideias e da consciência humana, que é o tipo de pensamento que parece reinante hoje nas ciências humanas e também, por exemplo, na esquerda institucional.
entende o ser humano só como cultura, como uma teia de símbolos, acreditando que todo problema que temos é um problema de falta de educação ou falta de consciência, que é mais ou menos assim, se o povo fosse mais consciente, ele votaria melhor, se ele elegesse melhor seus candidatos, ele não ia viver de uma forma tão ruim. Mas vê que nesse pensamento não há uma compreensão da animalidade da humanidade. O povo, independente da educação, que ele não vai poder ter nessa sociedade, pelo menos não ter de acordo, no mesmo nível que a educação burguesa, ele, independente dessa educação, ele se revolta, ele reage com violência, ele sai em busca da sua sobrevivência, ele sabe onde o estômago dele aperta, e dentro das condições dessa nossa selva social, né, ele dá os seus pulos para garantir sua reprodução material. Então, por mais perfeito que possa ser um regime de dominação, nenhum deles é capaz de conter completamente a reação instintiva, a revolta do povo. No máximo, os poderosos conseguem evitar que esses instintos se elevem à consciência, de modo, por exemplo, ao povo identificar quais são as causas da sua opressão e voltar sua revolta para essas causas. O Bakunin, em um outro texto, ele diz assim, um cão se revolta contra o porrete que o açoita, mas muitas vezes ele não se volta contra a mão que segura esse porrete, né? Quer dizer, a revolta enquanto instinto, ela é inevitável, ela age o tempo inteiro, seja individualmente ou coletivamente, mas nem sempre se tem consciência das causas da sua opressão, né? E constantemente essa revolta ela é direcionada, às vezes, até para o próprio povo, para membros do próprio povo, né? Ou ainda esses poderosos eles podem conseguir impedir que a revolta seja suficientemente organizada e coletiva, de modo a ser capaz de pôr abaixo esse sistema de opressão. Mas, até por isso mesmo, o poder sempre se mexe, se revira de acordo com a revolta e a satisfação do povo. Inclusive, eles trocam presidentes e governantes quando alguns deles já não conseguem contar com a aprovação popular, ou então criam constituições, mudam constituições para amansar os ânimos, como no Chile, por exemplo, onde a revolta popular acaba gerando a necessidade de produzir alguma transformação e de fornecer legitimidade para um regime que perdeu completamente a legitimidade. Então, da mesma forma, a economia, como base da animalidade humana, ela é constantemente também ignorada pelos idealistas, assim como as questões instintivas, né? Como possuem a sua sobrevivência material garantida, como é o povo que dá o de comer para essa classe média de esquerda, por exemplo, sem com isso eles sentirem a animalidade mais evidente, né, que está em nós, nos nossos corpos, que é a fome, por exemplo, é comum que eles ignorem as questões econômicas, se voltam para as questões morais, intelectuais e políticas, enquanto o povo coloca, mesmo que por instinto e bom senso natural, a questão econômica como central, como base de todas as outras questões. Uma coisa que deixa isso bem evidente, por exemplo, é o modo como a esquerda institucional ignorou a bandeira do auxílio emergencial. Agora, né, na pandemia, enquanto quase 70 milhões de brasileiros, um terço da população nossa, recebeu esse auxílio e estava se mobilizando para manter o auxílio, grande parte dos sites de esquerda só falavam que o auxílio emergencial ajudava o Bolsonaro a ganhar a aprovação, maior aprovação. Então, essa compreensão popular da economia como base de todas as outras questões, ela significa no Bakunin, por exemplo, a noção de que nada adianta também mudar os políticos, mudar o regime político, se não mudar também, ou mudar a educação, a ciência, se não se revoluciona também as condições econômicas, né? O Bakunin, quer dizer, essa análise do Bakunin se vincula com o seu projeto político, né? Sem socialismo, sem o trabalhador desenvolver todas as suas potências econômicas, continuará havendo um Estado dos ricos e uma ciência das elites e uma opressão sobre o povo, né? O contrário também é verdadeiro, porque a humanidade, além de ser manifestação da animalidade, ela também é a sua negação. Assim, o Bakunin ele se volta contra o pensamento idealista que nega a animalidade, que nega a economia também, mas ele também se volta contra o determinismo economicista. Se a humanidade também é pensamento, não basta uma revolução meramente econômica, que não seja acompanhada de destruição de todas as ordens de dominação, a destruição do Estado, a instituição integral, o fim da separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, a libertação das mulheres da sua condição de opressão, e etc. Né? Tudo isso era a preocupação do Bakunin, que chegou a esse materialismo por uma via bastante original, né? Juntando positivismo, hegelianismo e prudonianismo e suas experiências. Ali a experiência da luta da classe trabalhadora no século XIX. Para você ver, pensando que isso daí eram apenas umas cartas, né?
Quando eu tive acesso a esse texto meio que por conta do Punk, assim, um zine que eu achei, e eu fui ler pelos motivos totalmente diferentes do que estão dentro do livro, e eu acho que eu nem entendi na época, e depois eu fui reler agora, recentemente, falei, puta, várias coisas que eu li aqui eu não entendi na época, mas ficou aqui dentro de mim em algum lugar, que nem eu sei explicar, né? Tipo, foda. Ô Rafa, vamos ouvir uma música aí? Pra gente continuar trocando essa ideia sobre o livro? Vamos lá. Só obedeço a lei da gravidade, porque ela é inevitável. Não reconheço nenhuma autoridade que seja aceitável. Só obedeço a lei da gravidade, porque ela não me foi imposta por nenhuma autoridade, nenhum bosta igual a mim. Se eu pudesse romper as leis da cidade, eu iria impor só a gravidade a todos que acham acima de mim. Tudo que sobe um dia tem que cair. O meu limite é a lei da natureza. Não me venha com a sua certeza. A luta é difícil, mas um dia ela vai. Quando os de baixo se movem, os de cima caem. Só obedeço a lei da gravidade, porque ela é inevitável. Não reconheço nenhuma autoridade que me seja aceitável. Só obedeço a lei da gravidade, porque ela não me foi imposta por nenhuma autoridade, enfim, nenhum bosta igual a mim. Se eu pudesse romper as leis da cidade, eu iria impor só a gravidade a todos que acham acima de mim. Tudo que sobe um dia tem que cair. O meu limite é a lei da natureza. Não me venha com a sua certeza. A luta é difícil, mas um dia ela vai. Quando os de baixo se movem, os de cima caem. O meu limite é a lei da natureza. Não me venha com a sua certeza. A luta é difícil, mas um dia ela vai. Quando os de baixo se movem, os de cima caem. É a lei da natureza. Não me venha com a sua certeza. A luta é difícil, mas um dia ela vai. Quando de baixo se movem, os de cima caem. O meu limite é a lei da natureza. Não me venha com a sua certeza. A luta é difícil, mas um dia ela vai. Quando de baixo se movem, os de cima caem. Quando de baixo se movem, os de cima caem. Quando de baixo se movem, os de cima caem. Quando de baixo se movem, os de cima caem. Quando de baixo se movem, os de cima caem. Voltamos com o Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, dentro da Antena Zero. Estamos aqui com mais uma edição do Leituras do Anarquismo. Hoje falando sobre o famoso livro. Eu ia fazer no intervalo eu fiz uma coisa muito infame de falar que era tipo a Bíblia do Anarquismo. Então eu vou mencionar já fazendo me zoando eu mesmo essa citação. Mas, puta, influencia muito, acho que o anarquismo aí na história. Rafael, eu ia te perguntar uma coisa aí também, você falou um pouco já no primeiro bloco, mas como que essa discussão se relaciona com o conceito dele de natureza e matéria? Pode falar pra gente um pouco sobre a defesa que o Bakunin faz do materialismo e a crítica que ele faz ao idealismo, e aí também se você puder fazer uma diferenciação do materialismo do Bakunin com o do Marx, que isso sempre aparece, assim, as pessoas têm essa dúvida. Beleza. Bom, então, acho que a primeira coisa é pensar, nessa primeira parte da pergunta, o que é natureza, o que é matéria, né?
É muito comum a gente partir de uma separação entre natureza e sociedade, o mundo natural e o mundo social. Nessa visão, a natureza corresponde ao mundo físico não humano, né? A terra, a água, plantas, florestas, animais não humanos. E o que diz respeito à humanidade é o mundo social, né? O Bakunin, ele rompe completamente com essa compreensão, né? Com essa separação entre mundo social e mundo natural. Para ele, separar o mundo social do mundo natural é uma abstração. O mundo social, ele é continuidade do mundo físico. E ambos são uma só coisa, um só movimento. Ambos são natureza, ou ainda ambos são parte do que o Bakunin chamou também de solidariedade universal, vida universal, ou causalidade universal. O que é exatamente isso? O Bakunin diz o seguinte: tudo que existe, os seres que constituem um conjunto indefinido de todo o universo, e por seres o Bakunin ele se refere a todas as coisas que existem no mundo, né, independente de sua qualidade, pode ser, por exemplo, um rio, uma pedra, um animal, uma ferramenta criada pelo ser humano, uma instituição social, tudo, simplesmente tudo, todos os seres, sem esses seres, sem mesmo esses seres quererem, ou sem nem mesmo poderem pensar nisso, eles exercem uns sobre os outros, e cada um sobre todos, uma ação e uma reação perpétuas, que combinam-se num único movimento, que constitui isso que o Bakunin chama de solidariedade universal, causalidade universal, ou, numa só palavra, natureza. Então, a natureza, ela é, portanto, essa soma dos seres, dos fatos e dos procedimentos reais que produzem esses fatos. Ela é a ação e reação incessante do todo sobre cada ponto e de cada ponto sobre todo. A natureza é, assim, essa totalidade, né, da diversidade, essa mútua causalidade eternamente ativa, todo poderosa, que é ao mesmo tempo produtora e produto. Essa ação e reação de tudo que existe, né, é onipotente. Contra ela, por exemplo, onipotente no sentido, assim, que o Bakunin usa esse termo, isso é onipotente, no sentido que não há nenhuma independência nem autonomia possíveis diante desse ser supremo que abraça e penetra com a sua ação irresistível toda a existência de todos os seres. A gente pode dar um exemplo, o Covid-19, por exemplo. O que produziu o Covid-19, né? O que é esse vírus, senão um dos seres produzido por essa cadeia de ações e reações que só se desenvolveu através de um número infinito de condições, sem as quais, essas condições específicas, ele não poderia ser o que ele é, né? Ele poderia ser algo que nos afeta. Inclusive, ele só se torna uma pandemia devido a outros conjuntos de condições, incluindo a globalização da vida humana, né, e vários modos de vida, de ação e reação permanentes, que numa determinada constelação de contexto, né, nesse momento, fez com que, por exemplo, um vírus que lá da China, em 3 meses, matasse um índio Yanomami dentro da floresta amazônica no Brasil. A natureza, ou seja, tudo, ela é uma eterna criação, embora o Bakunin não gostava desse termo, porque ele tinha medo de, ao falar que era criação, parecer que existe, então, a necessidade de um criador, quando é o contrário que ele está falando, né? Ele diz o seguinte: ao contrário disso, é justamente o fato da natureza ser uma criação eterna, incontrolável, porque produto de ações e reações de todos os seres, uns sobre os outros, cada um sobre o todo e o todo sobre cada um, que indica, inclusive, a impossibilidade de pensarmos em um ordenador, um Deus supremo, ou um legislador capaz de impedir a ação e a reação infinita. Então, a natureza, a causalidade universal, ela que criou, por esses conjuntos de ações e reações sem criador, toda a vida orgânica e toda a vida inorgânica, toda a vida orgânica, ela criou também a humanidade e o pensamento da humanidade. A história humana, ou a vida social, né, parte dessa natureza é também isso, produto e produtora dessa causalidade universal, que envolve tanto a ação de cada indivíduo, de cada grupo, instituição, povo, classe, nação, estado, e também do movimento dos seres não humanos, como vulcões, terremotos, vírus, disso sendo um eterno movimento criativo que não pode ser controlado jamais, né, por um legislador, rei, chefe supremo, não tem controle sobre esse movimento constante, que é a própria história, né, natural e humana. Então, tudo que existe, realmente, todos os seres, também o pensamento, as ideias produzidas pelos homens, tudo isso que é natureza é matéria. Tudo que é real. Então, matéria é tudo que é real, o que existe. A matéria é, assim, algo vivo, algo que se movimenta incessantemente.
Inclusive o pensamento e as ideias são matéria e produtos dessa história material da natureza. E é por isso que Bakunin se define como materialista, né? O idealismo seria aquela forma de pensar que separa a ideia, o pensamento, a alma. Daí o idealismo tem como base o teologismo, a alma, a ideia de que o ser humano tem uma alma. Ele separa essa alma, a ideia, o pensamento da matéria. Para o idealismo, matéria é algo inerte, imóvel, sem movimento, sem ação, né? Quando você pensa na Terra mesmo, por exemplo, os indígenas falam isso claramente, né? O povo da mercadoria entende a Terra como simplesmente um recurso natural a ser explorado ali, algo que não é nada, não tem nada, nenhum movimento a não ser pela ação humana, né? Então o objeto, a matéria, ela seria simplesmente objetos, ela não se movimenta, ela não age, ela não cria, ela não se transforma, né? Essa forma de ver para o Bakunin, essa forma de idealismo, essa forma de entender a ideia, partir sempre do pensamento, da ideia, da alma, para depois chegar à matéria, e a ideia, a alma, o pensamento seria o que dá movimento, o sentido das coisas e tal. Essa ideia para o Bakunin, ela é extremamente equivocada, mas ela é parte do desenvolvimento da humanidade, do desenvolvimento da natureza. Para ele, por exemplo, todo animal também possui um sentimento da natureza, uma percepção da natureza. Todo animal também tem um sentimento dessa causalidade universal. Ele, de algum modo, ele tem a sensação dessa influência suprema e dessa dependência absoluta que ele, enquanto ser, tem diante da onipotência da natureza, da onipotência da totalidade da ação e reação universal. O Bakunin cita em um outro texto, né, o federalismo, o antiteologismo, na parte do antiteologismo e socialismo, na parte do antiteologismo, ele diz assim, trata-se de um sentimento de absoluta dependência do ser individual passageiro em relação à eterna e onipotência de natureza. Esse sentimento para o Bakunin, que aparece no medo, no temor que alguns animais têm, por exemplo, quando se aproxima uma catástrofe natural e alguns animais entram em pânico, esse sentimento, essa percepção da potência dessa causalidade universal é a essência para o Bakunin de qualquer religião. A religião, assim, para o Bakunin, ela é também algo natural, encontrado, assim, ela encontra parte das suas premissas, grande parte das suas premissas já se encontram na própria animalidade de qualquer ser. A diferença para o Bakunin é que os demais animais, alguns, né, inclusive, como eu já falei, dotados de pensamento e de inteligência, eles não foram dotados da mesma capacidade de pensar do ser humano no sentido de produzir abstrações. Então, a religião, ela tem como premissa esse sentimento com relação a essa causalidade universal, mas o primeiro despertar dela, mas o surgimento da religião mesmo, ela está ligada ao despertar da razão na humanidade. Só que ele diz, mas sob o despertar da razão, mas sob a forma de demência, né, no Bakunin. Que através dessa capacidade de abstração, o ser humano passou a despojar a vida real, a matéria, tudo que existe, e si mesmo. A própria humanidade passou a despojá-la de tudo que há de bom, de grandioso, de potente, da força verdadeira da natureza, passou a ser lançado para os céus, para Deus, sobrando para a terra somente a matéria vil, a matéria sem vida, sem força, sem potência. Então, longe de perceber, de compreender a causalidade universal, os seres humanos passaram a atribuir tudo a um só Criador, a um só legislador. Enquanto a natureza é uma criação constante de cada coisa sobre o todo, de tudo sobre cada coisa, no teologismo, no idealismo, essa natureza não tem nenhum movimento real, ela perde o movimento, ela se torna estática. Todas as coisas se tornam estáticas e pobres, empobrecidas da sua potência. Ela se torna algo inerte, sem movimento, sem potência, e a própria atividade humana também se torna um nada, uma dependência de Deus, né? Então, a base do idealismo é o teologismo, que é essa visão que atribui ao pensamento, à alma, à consciência e, em última instância, a Deus, né? Aos céus, à realidade, o movimento e tudo que há de potente, e atribui à natureza, à vida real, a tudo que existe de fato, o imóvel, a dependência, a obediência, a consequência da ideia, né? Então, veja, no teologismo, o Bakunin identifica a raiz de todos os tipos de idealismo. O idealismo, ele não é só simplesmente o pensamento religioso, né? Mas ele se expressa também no pensamento científico, no pensamento filosófico, né? Em todos os pensamentos que ignoram primeiro a causalidade universal, todo esse movimento real, né? E passam a definir o mundo como se ele fosse um produto de uma vontade divina, ainda quando
certos pensamentos filosóficos não acreditam em Deus. Ainda assim, quando não estão falando de Deus, atribui como, por exemplo, Hegel fala do espírito universal, ou mesmo aqueles que tentam criar uma causalidade, mesmo que a economia que determina as ideias, mas a forma como essa economia é vista é a partir de uma abstração da realidade, né? Por exemplo, quando você pensa, a economia determina as ideias, a economia determina a política. O Bakunin já chegou a falar coisas bem parecidas, mas quando ele está falando isso, ele está pensando, ele não está definindo uma única causalidade, porque ele pensa que essa causalidade ela é universal, ela é uma ação do todo sobre cada e a cada sobre todo. Ou seja, é sempre uma multiplicidade de causas que produz o movimento, né? Então, veja que a origem do pensamento do Bakunin, do materialismo do Bakunin, ele é distinta e aqui eu não estou falando que o Marx reduziu a isso, né? A economia determina as ideias, não é tão simples assim. Mas é distinta o materialismo do Bakunin. O Bakunin ele não está pensando, ele não pensa essa economia ou esse elemento da animalidade fundamental como separado dessa causalidade universal. Ele é parte do movimento da natureza, né? E daí também tudo ser diferente. Por exemplo, o projeto político do Bakunin, né, o pensamento anarquista, a concepção anarquista, a estratégia anarquista, deve ser entendida quando a gente vê os textos políticos do Bakunin. A gente deve entender esses textos dentro dessa análise mais profunda sobre a concepção de natureza e de matéria do Bakunin. Veja que, por isso, assim como a natureza, o movimento real das coisas, ela não se dá através de um senhor universal, assim também as revoluções. O Bakunin fala, olha, ninguém decreta quando vai acontecer uma revolução, ninguém tem esse poder. Nenhuma pessoa, nenhum grupo vai ter esse poder um dia de dizer, é hoje que vai acontecer a revolução. A revolução ela é parte desse desenvolvimento da natureza, né? Ou seja, então, de todas as causas, uns sobre os outros, e que em determinado momento ela explode, e onde nessa explosão que produz a revolução, também é produto dessas ações dos indivíduos sobre o todo, e também das classes, do povo, né, que numa revolução, por exemplo, se explode, tal, da organização, da capacidade de intervir na realidade. Mas você intervém na realidade, não fazendo a realidade do jeito que você quer, né? Você não intervém, pelo contrário, cada ação também terá uma reação em meio à constelação de seres que estão agindo e interferindo uns nos outros, né? Então, essa visão de um movimento da totalidade extremamente plural, diverso e impossível de ser simplesmente controlado e determinado, né? Cara, vamos então ouvir mais uma música antes da gente voltar aí para continuar conversando. E a gente entra no intervalo e volta aí. Bakunin continuerà a gridare, Chiesa è stato sopra eliminare.
Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma. Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som. Experimente-se. Tenha seu prazer sempre em forma. Gym Sex. Site, blog, sex shop para todos. Sem tabus. Acesse gymsex.com.br e orgasme-se. Antena Zero. E aí, que alegria é essa? Tô pensando na Carolina. Como ela é? Ela é tão gostosa que depois que você a conhece, não consegue mais pensar em nenhuma outra. Quer conhecer? Quero. Garçom, serve uma Carolina pra ela. Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram, @Cervejaria Carolina. Delivery pelo WhatsApp 982-068-061. Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55, Centro, São Paulo. Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento. Antenazero.com/AntenaPress. Opinião. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, dentro da Antena Zero, com mais um episódio, o segundo episódio das nossas leituras do anarquismo. Hoje entrando aí falando sobre o livro Deus e Estado, do Bakunin, nosso camarada aqui, o Rafael Sadi. Rafael, agora você já falou um pouco de idealismo, acho que dá pra gente entrar numa questão que todo mundo, quando pensa no Bakunin, lembra disso, né? E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a crítica da autoridade que ele faz, né? Em especial essa ideia aí de Deus e o Estado, né? Então você pega, acho que tem a ver um pouco com o que você falou. E aí dentro disso, como que ele diferencia o centralismo estatista do federalismo anti-estatista? Porque é uma coisa que ele vai construindo meio que teoricamente, chegando ali meio que num projeto político que é esse federalismo anti-estatista. Beleza. Então, eu vejo que o Deus e o Estado, né, propriamente, o Bakunin tem uma passagem muito importante sobre a questão da autoridade, né? Ele desenvolve das sessões dessa carta aí sobre esse tema, porque realmente está tudo vinculado, né? A ideia
parte dessa ideia do animal, da humanidade, essa dialética da humanidade, da animalidade e da humanidade, explica o surgimento dessa ideia de Deus e que está relacionado à ideia do Estado e, portanto, também da autoridade, né? Bom, o Bakunin ele vai dizer o seguinte, olha, o que é autoridade? O que é autoridade para ele? Existem várias formas de definir a autoridade. Ele primeiro dá um exemplo de que as pessoas falam da autoridade da natureza. E ele vai dizer o seguinte, olha, a autoridade da natureza ela é uma autoridade como natural, ela é lógica e, portanto, não deve ser questionada jamais. Porque seria absurdo, por exemplo, eu me revoltar contra o fogo porque o fogo queima. Então, o conhecimento dessas relações causais e dessa eterna ação e reação naturais, ele não... Essa autoridade com que essa natureza se impõe de forma onipotente, seja em tudo, seja a lei da gravidade, seja o fogo que queima, seja leis sociais, mas que são naturais, no sentido de que fazem parte do desenvolvimento da vida, da própria vida, elas não podem ser questionadas. Seria só um idiota, um louco, só uma atitude absurda para contestar essa autoridade. Então, dizer que é contra a autoridade não é dizer que é contra a autoridade da natureza. Por outro lado, existe um outro tipo de autoridade, que é a autoridade dos conhecimentos das técnicas e conhecimentos que cada ser desenvolve na própria vida, na sua experiência, na sua formação. Por exemplo, ele cita o exemplo do médico. Ele diz, olha, eu respeito a autoridade do médico quando eu estou doente e preciso perguntar para ele qual remédio eu preciso tomar. Eu que não sei daquela profissão, eu que não sou médico, respeito a autoridade do médico. Da mesma forma, um médico deve se curvar diante de um sapateiro quando o assunto é sapatos. Ou um sapateiro deve se curvar diante de um pedreiro quando o assunto é construção. Então, vejam, na própria vida o ser humano desenvolve conhecimento, os seres humanos desenvolvem diferentes conhecimentos e esses conhecimentos se tornam espécies de autoridade sobre determinados assuntos. E ele diz, olha, essa autoridade também não tem nada contra. Eu me curvo para esse médico, para o seu conhecimento, porém nada me obriga a segui-lo. Né? Se eu estiver discordando desse médico, eu procuro outro médico, pergunto uma segunda opinião, e com base em duas opiniões eu mesmo decido o que eu vou fazer com a minha doença. Então veja, essas autoridades, elas não são problema também para o Bakunin, né? O problema para o Bakunin está em algo que ele chama de autoridades que se organizam enquanto sistemas de privilégio, ou também ele chama de autoridades infalíveis, que é quando a autoridade, diferente dessas autoridades diversas que cada um possui, ela se fixa e ela se organiza enquanto sistema de privilégio, enquanto sistema hierárquico de privilégio. Então, porque o cientista sabe alguma coisa sobre filosofia ou sobre as leis da natureza, seria como se a gente pegasse esse cientista e colocasse ele no poder. Então, nós vamos fazer tudo que você quiser. Você manda e a gente obedece. Aí o Bakunin diz, olha, aí ferrou. Porque aí você cria um sistema de privilégio e esse cientista, que pode inclusive saber muito mais do que a maioria da humanidade sobre determinados temas, ele não sabe de tudo. E ainda que ele soubesse de tudo, se fosse possível isso, que não é possível, segundo o Bakunin, é claro, ainda que se ele soubesse de tudo, quando você coloca a ele um poder, uma posição distinta e a capacidade de determinar os rumos de todos os outros, e atribui a ele, então, portanto, uma posição de privilégio e o poder de mandar em todos os outros, esse cientista ele se tornaria um corrupto, ele se tornaria um charlatão. Ele passaria a produzir conhecimento e pensamento para se manter no poder. Porque essa é a lógica da autoridade, da autoridade enquanto sistema privilégio. E daí o anarquismo negar todo tipo de autoridade, mas no sentido de autoridade enquanto sistema de privilégio. Né? É o momento que você coloca uma pessoa ou um grupo de pessoas numa posição de decidir todas as demais coisas em relação à vida dos demais, de mandar nos demais, oferecendo para ela uma posição distinta. Então essa pessoa, a mudança de posição, ela pode ser um operário, pode ser um cara do povo. A partir do momento que ela ocupa essa posição de poder, o Bakunin fala, a mudança de posição também é uma mudança de perspectiva. Então esse poderoso passa a enxergar os homens que ele manda como inferiores e a atuar visando a manutenção do seu poder, do seu privilégio. Isso é uma condição que o Bakunin, uma lei social, né, uma condição própria da natureza,
E aquele que obedece, aquele que está na condição de obedecer, ele se torna um escravo. Ele também, perdendo a capacidade de decidir sobre as questões, sobre algumas questões ou sobre todas as questões da vida, da sua própria vida, ele se torna um escravo, uma besta, né? Ele é roubado um conjunto de conhecimentos nesse processo de ter que obedecer, ser obrigado a obedecer. Então, é isso que é a autoridade para o Bakunin, é essa autoridade que deve ser eliminada. Essa autoridade, ela está relacionada completamente à ideia de Deus. E o Estado se organiza a partir tanto da ideia de Deus e obviamente, também como a partir da ideia de autoridade, né? Quer dizer, o que é o Estado? O Estado é uma estrutura na qual um grupo de aristocratas, um grupo de burocratas, profissionalmente tomam todas as decisões, inclusive tem o poder e o monopólio das forças físicas, as forças da violência, para obrigar e obriga, assim, todos os demais a ter que acatar. Quer dizer, você não é perguntado se vamos fazer vacina ou se não vamos fazer vacinas. O presidente vai lá e decide que não vou comprar e pronto. Dane-se, foda-se, né? Os catadores sabem do seu trabalho de reciclagem, mas não é eles que decidem qual a política do município. Para eles poderem decidir a política do município sobre reciclagem, eles têm que fazer marchas, têm que ocupar as secretarias do meio ambiente, as empresas de limpeza urbana, e tem que fazer todo um enfrentamento para poder direcionar uma decisão para uma coisa que diz respeito diretamente à sua vida. Então o Estado é todo estruturado em torno da ideia de autoridade, né? Assim como a ideia de Deus, que tem a ver com o que eu disse na questão passada, né? na última questão, no último bloco, que você atribui a Deus todo o poder, toda a capacidade de decisão, toda a potência, inclusive é onipotente, é onipresente, e toda a sua vida passa a ser destinada, deve estar dependendo dele. Esse é o princípio, esse tipo de forma de entender, se Deus é tudo, então o ser humano não é nada. Por isso que o Bakunin diz, olha, se Deus existisse, era preciso aboli-lo. É preciso abolir justamente essa ideia, né, essa estrutura, essa forma de pensamento e essa forma de materialização de Deus no Estado em forma de autoridade. E veja que Deus e o Estado têm uma relação para o Bakunin, porque os dois são abstrações. Deus é uma abstração para o Bakunin. E o Estado também cria uma outra abstração, que é a ideia do bem comum, né? No senso comum, se acredita que o Estado existe para atingir o bem comum, para regular o que é de todos, para atingir um bem comum, mas isso é uma abstração. Por trás de toda abstração, o pensamento idealista pode acreditar, quem é idealista acredita nas abstrações, mas o Bakunin fala, olha, por trás das abstrações tem que ter homens reais, homens de carne e osso, que materializam essa ideia e que inclusive se beneficiam das ideias. Assim como a ideia de Deus tem a aristocracia do clero, que é um grupo de pessoas, de aristocratas que passam a se beneficiar realmente da ideia de Deus e explorar e oprimir com base numa abstração, assim também a ideia de bem comum do Estado, por trás dele existem homens reais, aristocratas e a burguesia que efetivamente usa essa ideia de bem comum para, na verdade, servir a si mesmo, através da exploração e da opressão. Então o Bakunin opõe, para terminar, né, o Bakunin opõe esse centralismo estatista ao federalismo anti-estatista, e é o oposto, que é o oposto a essa ideia de autoridade, né? Quer dizer, o federalismo anti-estatista parte da ideia, ao invés de ser de cima para baixo, do centro para a periferia, né? Um poder que emana de Deus para a matéria, que desce dos céus para a terra, um poder que emana do Estado para o povo, é o contrário, é o poder que é produzido diretamente pelo próprio povo, de baixo para cima e da periferia para o centro. Cara, vamos então ouvir aí mais um som pra gente voltar pro próximo bloco aí sobre o livro do Bakunin, Deus e o Estado. Party, and
voltamos com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, dentro da Antena Zero, com a nossa série Leituras do Anarquismo, no segundo episódio, hoje falando sobre o livro famosão aí e muito influente e importante do Bakunin, chamado Deus e o Estado, com o nosso camarada aqui, o Rafael Sadi. Cara, agora eu queria, aqui no último bloco, que você falasse porque, né, a gente sempre, o socialismo libertário, né, que o Bakunin é uma dos defensores, né, como que o Bakunin entende o conceito de liberdade, né, que obviamente é diferente do que, por exemplo, os liberais pensam e às vezes maldosamente tentam colocar uma coisa parecida com a outra, né, os adversários aí. E também, além disso, a gente também tentar fazer uma reflexão de como que se encaixa toda essa reflexão que a gente fez. A gente não, você, mas eu só tô ouvindo aqui. Mas nos dias de hoje, assim, né, no capitalismo no estágio atual, porque parece, às vezes as pessoas pensam esses clássicos como obras mortas, e na verdade é uma base de pensamento que media o que os anarquistas fazem, e também muita gente dentro do socialismo, né? Nossa, massa, cara. Então, liberdade para o Bakunin significa o desenvolvimento de todas as potências humanas, sejam potências econômicas, intelectuais, morais, materiais, físicas, corporais. Então, veja que a ideia de liberdade não diz respeito ao simplesmente querer. E eu quero uma coisa e o outro o outro limita o meu querer, né? Que é uma visão liberal que o Bakunin, inclusive, identifica como uma visão liberal. Essa ideia de que o outro é o limite da minha liberdade. Ele fala, olha, isso é uma visão russoniana, liberal, burguesa. Porque, na verdade, o outro é a extensão da minha liberdade. Sem o outro não existe a liberdade. A liberdade ela se desenvolve na medida em que o ser humano desenvolve a sociedade. Ela não existe liberdade individual. Ele diz, um Robinson Crusoe numa ilha, isolado, ele jamais chegaria a se tornar um ser humano, a se desenvolver enquanto ser humano. Ele continuaria sendo simplesmente um animal. Ele não teria desenvolvido a sua potência especificamente humana. Para o desenvolvimento da potência humana, precisou de todo um processo que é social, né? Que inclusive é de constituição da própria sociedade, para o desenvolvimento da própria linguagem, para o desenvolvimento do próprio pensamento. O ser humano só desenvolve essa potência, as suas potências, coletivamente, né? Assim, socialmente, não simplesmente isolado, individual. Então, essa visão individualista que quer achar... Inclusive, hoje se fala isso, né? A sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. É colocada, usada muitas vezes para falar de respeito ao outro, respeito ao coletivo. Mas o Bakunin percebe que o fundamento dessa concepção, ela é pelo contrário, ele afirma a individualidade em detrimento da individualidade do outro. É como se o outro fosse aquele que impede você de ser livre. E ele diz, não, se a liberdade é o desenvolvimento de todas as potências, como que eu desenvolvo as minhas potências intelectuais, as minhas potências materiais? Por exemplo, de um ser humano que vive na miséria. O Bakunin falou, a miséria é a escravidão, a pobreza é a escravidão. O não desenvolvimento das suas potências materiais, você está limitado materialmente, é escravidão. Não pode ser livre, assim como os liberais pensavam, através da igualdade política. Não existe liberdade através da igualdade política, porque a igualdade política, inclusive, vai ser uma mentira. Só existe liberdade mesmo se você tem não só o direito, mas o poder real de desenvolvimento das faculdades humanas, que todas elas, né, inclusive materiais, que significaria a eliminação da pobreza, a organização das forças econômicas de tal modo que todos os seres humanos tenham capacidade, né, de viver plenamente, né, na medida do seu tempo, na medida do desenvolvimento do seu tempo, né, desenvolvimento técnico do seu tempo. Assim como a liberdade, a faculdade intelectual, né, se desenvolve como? Coletivamente. O trabalhador, hoje, miserável, pobre, marginalizado na sociedade capitalista, também foi privado do desenvolvimento intelectual. E não porque ele não tem inteligência, porque, segundo o Bakunin, a inteligência natural das classes populares, das massas populares, é infinitamente maior do que a inteligência natural da burguesia. A inteligência natural aqui ele está falando a inteligência desenvolvida na própria vida, né?
ele diz, olha, a inteligência de um trabalhador marginalizado é muito mais profunda, mais concreta, mais viva, inclusive mais material, mais materialista, no sentido dele, de materialismo, né? Porque para ele o materialismo alcança o maior idealismo, enquanto o idealismo alcança simplesmente a redução de tudo ao pior, mais cruel materialismo. A inteligência natural de uma criança, por exemplo, proletária, é infinitamente maior do que uma criança burguesa pela própria vida, porque o menino da proletária, ele cresce com desenvolvendo um conjunto de faculdades ali que o burguês foi privado porque ele está ali preso dentro do apartamento, vamos supor, né? Incapaz de se relacionar com um conjunto de coisas, né, na vida e tal. Mas, em termos de acesso ao conhecimento formal, a força coletiva intelectual produzida pela humanidade por séculos, né, todo o desenvolvimento da ciência, o conhecimento de toda a produção humana que você tem acesso pelos livros, isso a classe proletária está negada a ela, né? Então, o desenvolvimento da intelectualidade, na medida da potência intelectual do seu século, foi negado. E está negado materialmente, porque ela não tem um poder real. Mesmo que você falar a escola é para todos, a universidade é para todos, efetivamente, essa organização econômica faz com que o trabalhador tenha que gastar a maior parte do seu tempo se dedicando a sobreviver, e impossibilita que ele tenha acesso ao conhecimento que hoje é privado de uma classe só. Então, a liberdade é o desenvolvimento da potência, né? Não é livre, nós não somos livres enquanto nós não podemos, né? Por exemplo, o povo não é livre, porque o povo vive na miséria, porque o povo é negado a sua potência política, é negado a sua potência material, é negado a sua potência intelectual, né? O desenvolvimento de todas as potências. E isso só se faz o quê? Coletivamente. Por isso, para o Bakunin, só a revolução mesmo será capaz de desenvolver a liberdade. E liberdade para ele é uma coisa material mesmo, real. Tem poder real de fazer isso? Não, não tem. Então eu não sou livre, né? Porque quando você pergunta se você perguntar para alguém da filosofia, de um estudante de filosofia, ele pode dissertar horas e horas, dias e dias sobre os conceitos de liberdade, né? Mas se você perguntar materialmente para um cara, para um trabalhador, você é livre? Cara, eu não consigo nem pagar a porra da passagem do ônibus para ir ali, né? Fazer não sei o quê. Como que eu posso ser livre? Então, para o Bakunin, é justamente isso a liberdade. A relação com esse poder real de desenvolvimento das suas potências, né? Isso só vai acontecer quando uma revolução eliminar tudo aquilo que priva os seres humanos do desenvolvimento, todos os seres humanos do desenvolvimento da sua potência. Daí, a liberdade ser algo que envolve todo o outro, né? Enquanto existir alguém, ele diz, enquanto existir alguém escravizado, eu não tenho como ser livre. Bom, dito isso, acho que é importante isso que você colocou de relacionar, né, essa discussão do texto Deus e Estado com o momento que a gente está vivendo hoje, né? Todo o contexto atual, trágico, politicamente e em termos sanitários e saúde também catastróficos, né? Pensando no próprio texto Deus e o Estado, ele vincula a ideia de desenvolvimento da humanidade à própria ideia de revolta, né? O ser humano não teria se desenvolvido enquanto uma manifestação específica da animalidade se ele não tivesse revoltado. A revolta é um elemento fundamental, uma condição animal, mas que encontra no homem uma potência, uma capacidade maior que está vinculada à liberdade. Por que a revolta tem a ver com a liberdade? Porque a revolta, ela carrega primeiro que ela é um instinto para o Bakunin. Revolta é um instinto, né? Se alguém ele diz, uma criança se revolta o tempo inteiro. Quando alguém chega nela e proíbe os movimentos dela, bota ela de castigo, ela fica revoltada, ela fica com raiva, ela se revolta. Então, a revolta é instintiva. E ela condiz com a liberdade, ela leva a liberdade, porque a revolta, você se revolta contra o quê? Você se revolta contra aquilo que limita suas potências, né? Então, as massas populares, elas estão o tempo inteiro limitadas em termos de potência, seja economicamente, seja politicamente, né? Quer dizer, não pode... Grande parte dos bairros periféricos, você tem toque de recolher mesmo que não seja legal, né? Todo mundo sabe que chega uma determinada hora não dá para você circular, porque se a polícia estiver solta ali, estiver rodando ali, você vai se ferrar, sabe? Então, veja, tudo isso é carga de eliminação da liberdade do povo,
escravidão do povo, é parte da escravidão do povo, tanto a miséria quanto a repressão, quanto a opressão política. E o povo se revolta, o povo tem raiva, o povo tem ódio. Quem é limitado, quem passa fome, quem passa por situações de humilhação, se revolta, né? Quem leva um tapa na cara, quem é espancado pela polícia, se revolta contra o policial. Ele tem ódio, porém nem sempre essa revolta é capaz de gerar movimentos efetivos, né? Ou movimentos que sejam capazes de transformar a realidade. Mas o ódio, a potência instintiva de raiva do povo, para o Bakunin é inevitável, né? Ele pode encontrar várias soluções para essa revolta dele, pode tentar enganar essa revolta de várias formas, mas a continuidade dessa situação de humilhação e de opressão mantém também os seus instintos, mantém a sua potência de revolta. Não é à toa que quando explode revoluções, ela não é um mar de rosas, né? Ela é extremamente cruel, a revolução, né? O que os povos escravizados, humilhados, todo o ressentimento que eles têm com seus donos, com seus senhores, com seus patrões, né? Quando eles têm o poder da revolta popular, que consegue desarticular o poder, seja por algumas horas, seja por alguns meses, né, na história da humanidade, sempre sempre o povo agiu nesse poder popular com extrema dureza contra os seus tiranos, né? O que expressa a existência dessa revolta, a existência desse instinto, desse ódio, desse ressentimento, né? Que diferente para outros autores, a maioria dos autores da humanidade, também por sua condição, de onde vieram, entendem o ressentimento como algo sempre negativo, enquanto Bakunin entende, assim como ele entende a ideia de animalidade, de natureza, ele entende como algo natural, como uma potência, né? Como uma potência, inclusive, positiva, assim como a destruição que produz, que é uma forma de criação para o Bakunin, né? A ânsia de destruir é também uma ânsia criativa, né? A frase talvez mais famosa dele e tal. Bom, então, enfim, dito isso, é importante pensar o que a gente está vivendo hoje, essa condição de impotência que tanto a pandemia nos produz, né, quanto esse governo nos produz. E uma impotência que é o tempo inteiro, né, a gente estava conversando aqui nos intervalos, o tempo inteiro a gente se deparando com atitudes, medidas e falas extremamente humilhantes, violentas, que nos humilha, que nos coloca em condição, né, de incapacidade, de impossibilidade, né? Se pensarmos aí o que esse governo tem falado do auxílio emergencial, sabe? Se recusando, né, enquanto agora explodiu, eles gastaram não sei quantos milhões para comprar leite condensado, sabe? E não pode dar R$300 para um cara que ficou desempregado durante a pandemia, sabe? Fala que não tem dinheiro, né? Então, tudo isso, essa situação de miséria, de opressão e os discursos e tal, tudo isso vai criando uma situação de ódio, de revolta, né? E que por mais que a gente esteja impossibilitado ou se sinta impossibilitado por conta da pandemia, e a própria pandemia, né, que cria isolamento, né, que cria um elemento fundamental da vida para o Bakunin, que é essa questão da vida social, né? O Bakunin fala, olha, a força da opinião pública, a força coletiva, ela é algo natural, inerente ao ser humano. Nenhum ser humano, ele diz, olha, inclusive a revolta, ela se torna impotente. A revolta da criança, por exemplo, ela é impotente muitas vezes porque ela tem que enfrentar um conjunto de mundo dos adultos que está bem fechadinho com as suas ideias. E nenhum ser humano tem capacidade individualmente, segundo o Bakunin, de enfrentar os consensos sociais, de enfrentar sozinho o coletivo, né? A sua revolta, ele morre ali, porque ele bate contra um corpo bem organizado, consensual, com uma opinião única, e você se sente impotente na sua revolta. Mas o Bakunin diz, ao mesmo tempo, felizmente, nenhum corpo social é completamente organizado, totalmente consensual. Pela história ser também a própria natureza, essa quantidade de causas, de reações e ações e reações constante, também a revolta encontra também, esse corpo social nunca ele está completamente consensual. Sempre ele encontra elementos de discordância, sempre ele encontra revolta, sempre ele encontra formas de construção daquilo que socialmente não é aceito, ou pelo menos está negado, né? Então, o que eu acho que é importante a gente pensar nesse momento que está todo mundo sobrecarregado de
isolamento, sobrecarregado de opressão, sobrecarregado de humilhação, né? Porque os discursos, eles humilham também. A gente pensar, por exemplo, a condição do professor, sempre tendo massacrado socialmente, sendo atacado moralmente, né? Desde o começo. Já tem vários anos, mas intensificou nos últimos anos, né? Um ataque ao professor como um corruptor moral, pervertor, alguém que perverte os menores, alguém que doutrina as pessoas, que é um perigo para o seu filho e tal. Desde o professor, por exemplo, até os trabalhadores mais marginalizados que estão encontrando aí a dificuldade diária, né? De você comprar um arroz, para você comprar um gás, você ter que acender o seu fogo para fazer comida com álcool e ainda sofrer acidentes ainda, porque mexer com o álcool para acender ainda gera acidentes. Enfim, essa situação de não conseguir sentir que você não está dando conta de garantir o pão de seus filhos, sabe? Isso tudo gera uma revolta muito grande, né? Então, me parece que não é à toa que a popularidade do presidente perdeu muito nesse mês. Tem a ver com a vontade popular também de que resolver logo a pandemia, de sair dessa situação, né, de poder ter vacina e ver que a vacina aí tá indo para tudo quanto é lado, mas por conta de atitudes de governo, nós estamos condenados a morrer. Tem a ver com a crise de Manaus, que é um absurdo alguém morrer porque não tem oxigênio, sabendo desde o início, sabe, que o oxigênio é fundamental, desde o início da pandemia, e os caras deixam morrer mesmo, sabe, foda-se, dane-se. Então tudo isso gera uma revolta muito grande, né, que é como eu falei, essa revolta pode ser canalizada de várias formas. A maior parte de nós vai buscar tratamento, vai tentar, né, uns vão se matar, outros vão procurar tratamento pessoal, individual, mas nós sabemos que, por mais que seja importante, por exemplo, nos tratarmos individualmente, nós sabemos que as causas dessa impotência, ela permanece, ela é constante, né? Eu tive que chegar a essa conclusão, depois de muita análise, né, de que não basta só eu me tratar, né? Não é um problema simplesmente individual, pessoal. Esse sentimento de impotência, esse ódio, essa raiva por situações que, inclusive, eu vivenciei na minha história de vida, ela é um produto social, ela é parte do modo como esse mundo está organizado, e ela vai continuar existindo enquanto a gente não conseguir derrubar essa forma de sociedade, né? Tanto mais, para encerrar, né, quando a gente está se deparando mesmo, que a pandemia faz a gente se deparar mais ainda, um problema ambiental, né, com o fato que nós, ao nos entendermos como superiores da natureza, a gente criou toda uma sociedade que só entende a terra mesmo como recursos naturais que nós vamos explorar, né? E ela reage, sabe? Ela está aí criando, ela não é algo passiva, ela produz, ela está produzindo assim como ela produziu o vírus. E nas condições globais, ela vai continuar produzindo respostas, né? Então, tendo em vista a catástrofe ambiental, tanto a destruição do planeta, quanto o estágio que o capitalismo chegou, em que, em poucas décadas, grande parte da população mundial não vai ser necessária nem como mão de obra, a burguesia não vai precisar de grande parte da população mundial nem para trabalhar para ela, nós só vamos ter duas opções. Não vejo como a gente ter outras opções. Ou a gente muda o nosso modo de vida, né? Porque não é esse tipo de vida que eu tenho certeza que a maior parte, pelo menos dos trabalhadores, querem, ainda que não estejam, que não formularam conscientemente isso, sabe? Mas é absurdo você ter que se isolar com 14 pessoas dentro de casa, numa casa minúscula, porque você não tem condição de ter um espaço, porque o espaço todo foi tomado, roubado da gente, sabe? Ou a gente muda esse modo de ser, né? Transforma completamente nossas relações, inclusive passamos a ser parte desse todo que é a natureza, ou em breve nós vamos ter que decidir que metade da população mundial, pelo menos metade, realmente pode ser exterminada, merece ser exterminada para que uma pequena parte consiga sobreviver com todo esse nível de consumo, de desenvolvimento que elas têm, né? E a gente deixa a grande maioria ainda, uma outra grande maioria do que sobrar, só para servir, como já é, né? Então, eu acho que assim, sei que vocês também, a Georgia, o Felipe, pensa aí desse momento, sabe? Mas eu acho que é isso que tem passado pela minha cabeça aí. Valeu. Certo, Rafa. Felizmente chegamos ao final aqui do programa. Muito bom. Muito legal aí essa sua última fala aí. E acho que eu e a Gi concorda, né, Gi, em muitos pontos aí sobre a necessidade de revolta e
a necessidade de a gente se organizar, na verdade, porque a revolta ela já tá aí, né? Total. Então, agradecer aí, Rafa, por colar aqui, logar e falar com a gente aí sobre o livro. Muito legal aí a participação. Massa demais, Suna. Obrigado você, obrigado, Jorge. Valeu, foi um prazer, Jorge, conhecê-la. Pessoal, obrigado. Parabéns pelo esse espaço, sabe? Muito importante, eu acho, a organização aí dessa série de podcasts sobre obras, assim, muito legal mesmo, cara. Parabéns e obrigado aí pela oportunidade de estar compondo aí com vocês nesse momento. Foi um prazerão aí. A gente que agradece, obrigada por ter colado, obrigada pela fala, foi muito boa, muito bacana. E volto sempre, porque eu acho que ficou muita coisa que dá para explorar mais e dá pra gente falar mais. Então, agora que a gente tá nesse meio mais virtual, a gente pode combinar outras vezes. Valeu mesmo. Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel e dentro da Antena Zero, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras às 9 horas na Antena Rebel. Então, para você entrar lá, você entra no antenazero.com/Antena Rebel. Então, ali tem as várias rádios, é só buscar Antena Rebel. E quem não conseguir ouvir no dia, a gente vai ao ar aí, a gente deixa gravado no Spotify, no Deezer, nos agregadores de podcast. E aí, quem quiser também, a gente manda MP3, só mandar inbox. E é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Um abração, gente. Até mais. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.